Sabe-se que 65% do corpo de uma planta se constitui de água. E aqui a gente vê essa densidade de plantas de até 3 elementos vegetais por metro quadrado. E se o homem fosse desmatar essa vegetação, pode-se afirmar que cada metro quadrado do solo tem meio metro cúbico de massa vegetal. Quer dizer que cada metro quadrado desse solo, para sustentar essas plantas, teria que receber por ano, para criar e manter essa vegetação, 325 milímetros de chuvas. Ou seja, 325 litros de água por metro quadrado. E a gente sabe que a planta utiliza por dia 10 litros de água por metro cúbico vegetal, sendo que metade dessa água é para o metabolismo da planta. E a gente aqui não vai descrever o metabolismo da planta porque é algo complexo para o mal entendedor, mas são 5 litros de água por metro cúbico de massa vegetal que a planta utiliza para o metabolismo, ou seja, a alimentação da planta, entre os quais a coleta de nutrientes minerais do chão por intermédio das raízes, e usa outros 5 litros por metro cúbico de massa vegetal para o intercâmbio com o ambiente. Ou seja, com a transpiração, respiração, fotossíntese, a planta precisa usar água. Aí, por dia, precisar de 10 litros de água. Ou seja, em 2 metros quadrados de solo, onde tem 1 metro cúbico de massa vegetal, a planta precisa, esse conjunto de plantas necessita de 10 litros de água por dia. Quer dizer que no ano, para que essa planta permanecesse ativa, 2 metros quadrados de solo, que tem 1 metro cúbico de massa vegetal, precisaria de 3.650 litros de água por ano. O que é absolutamente inadequado para o clima daqui, que embora as plantas tenham escolhido esse lugar porque aqui chovia 1.000 milímetros ao ano, hoje chove 400 milímetros por ano. E a gente vê as plantas, na maior parte do ano, nessa situação de dormência, inativa, perderam as folhas para diminuir a dependência dessa água. E ao perder as folhas, ela não processa a fotossíntese. E a fotossíntese, a gente sabe que faz parte do metabolismo da planta. E o resultado é que essas plantas estão semi-mortas. Não vamos falar que elas estão mortas porque se chover, e deve chover quando acontece todo ano que chove, daqui a 5 ou 6 meses, já no ano de 2026, elas vão revigorar. Elas vão ter água no solo para colher
E ao colher a água do solo, elas vivem. Então, tudo aqui gira, todas as outras formas de vida giram em torno do comportamento das plantas com relação ao clima. E hoje, como as plantas não conseguem viver com as mesmas regras que ela tinha quando escolheu esse lugar para nascer e viver, os animais que dependem do nível de plantas desapareceram. Ou foram mortos por conta da mudança climática, ou o homem os caçou como alimentos, às vezes até por esporte. Existe o caçador que vive por esporte, mata animais, caça animais e mata simplesmente por esporte. Como é o caso da raposa, aqui nessa área do Brasil, onde as pessoas matam sem qualquer justificativa, vamos dizer assim, de consumo. Antes se matava porque a raposa comia as galinhas caipira, as galinhas criadas em casa, mas hoje não tem galinha. As galinhas hoje são criadas nas granjas, trancadas. Inclusive, extraordinariamente ou estranhamente, usa-se sistema de ventilação, porque a gente sabe que um grande plantel de galinhas, o seu corpo produzindo calor, aquece o ambiente. Então, para manter o ambiente, vamos dizer assim, com temperatura ideal para desenvolver as galinhas, tem que se botar ventilação. E há quem bota até ar-condicionado para manter uma temperatura, evitando que a temperatura corpórea da galinha destrua, mate, cause doenças, porque a galinha em desequilíbrio no ambiente vai adquirir doenças, principalmente respiratórias. Então é comum nos galinheiros, nas granjas, se botar um sistema de ventilação, porque o clima já está altamente danificado pela ação do homem e já não é favorável à criação de determinados animais, como por exemplo as galinhas. Então nós vimos aqui nesse vídeo o problema da água na planta. E já temos insistido que o vegetal tem tudo a ver com o clima do ambiente. E certamente uma pessoa com uma certa formação intelectual, ao chegar aqui e ver essas plantas desfolhadas, entende que elas estão sofrendo as consequências da mudança climática. E se for um pouco mais esclarecido, sabe que essa mudança climática não é natural. A gente sabe que 16 espécies de hominídeos já desapareceram da Terra por não se adaptar às mudanças climáticas naturais. Mas aqui nós estamos numa mudança climática que é causada pela ação do homem. Esse vegetal, como a gente disse, que é o quinto elemento da natureza, ele foi eliminado. Arrancado, queimado, para abrir espaço para os campos de lavoura e de pastagem do gado, durante dezenas de anos. E de repente, quando o homem abandonou essa área como área de produção de alimentos, porque o clima foi se tornando inóspito para a existência das plantas, o homem manteve isso nu durante muitos anos, aí acelerando o processo de degradação do clima. Quando o homem abandonou isso aqui, as plantas não tiveram mais chance
as sementes dessas plantas de germinarem, se caso elas estivessem aqui e não estavam mais, porque durante o tempo que manteve nu, com fogo permanente todo ano aqui na terra, elas assaram as sementes, destruíram. E mesmo voltando a uma situação, digamos, aparentemente normal, com o homem se afastando da área, com sua agricultura paleolítica, as plantas não conseguiram mais viver aqui, porque o clima estava totalmente alterado, os elementos, tudo, a luz solar, incidente refletida, foi alterada, a ventilação, a umidade do ar secou, diminuiu, o solo foi eliminado. Existia um solo natural aqui capaz de gerar toda forma de vida vegetal, denso, fértil, foi alterado. E consequentemente diminuiu o índice pluviométrico ou o índice pluviométrico entrou num desequilíbrio tal que podia cair 100 milímetros de chuva em uma hora, destruindo tudo aqui, porque muita chuva também é prejudicial. Ou passar 6 meses, como está acontecendo agora, sem cair um pingo de chuva. Então nós estamos mostrando aqui uma transformação que nós testemunhamos, vivenciamos uma mudança climática causada pelo homem, pela ação do homem, e não é natural. É provável que tenha algum resquício de fenômenos naturais, mas o homem acelerou esse processo, potencializou. E hoje a gente anda esse mundo todinho e não vê sequer nem inseto, não vê nem formiga. Então a situação climática se tornou inóspita para todas as formas de vida que viveram aqui durante milhares de anos. Tudo pela ação de um único ser que se chama Homo sapiens. Não valeu.